Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Título familiar. A família Dumont acolhe em sua convivência e como seu membro o Sr. Alain Calaça, outorgando-lhe direito ao uso do nome Dumont, em virtude da sua dedicação à memória de Alberto Santos Dumont e por seu empenho na difusão dos seus eventos. Belo Horizonte, aos 19 de agosto de 2005, por ocasião da abertura do centenário do primeiro voo do 14 bis. É muito legal isso. Olá, muito bom dia, Rádio Amizade, Sabadão Amizade. Olha nós aqui de novo, hein? Delícia, delícia, bom dia. Márcia Marques, por favor. Bom dia a todos, muito obrigada pela companhia, pela sua companhia, Rádio Amizade, a sua melhor companhia. Mais um sabadão, né, Serginho? Mais um convidado sabadão. aqui especialíssimo hoje, hein? Você já percebeu, começou a dar uma olhadinha lá, 14 bis, Santos Dumont, aviação. Alan, muito bom dia, meu amigo, como é que você está? Bom dia, Sérgio, é um prazer estar aqui, tá tudo bem, tá uma maravilha, ótimo lugar, ótimas pessoas. Muito bom dia para vocês. Alan, me conta uma coisa, o que tá acontecendo nesse vídeo aí? Bom, nesse vídeo aí foi no aniversário de 65 anos da Esquadrilha da Fumaça, na Academia de Pirassununga. E foi um voo muito difícil de fazer, porque os ventos estavam muito fortes, muito. E eu decolei ali no último segundo, porque não tinha mais como eu aguardar. Nesse dia, seria feito o seguinte, eu aguardava a Esquadrilha da Fumaça, que tinha acabado de fazer uma apresentação, eles voltam a se formar lá atrás, na linha da pista, e eu fico aguardando eles na cabeceira, porque quando eles vêm para fazer a passagem, eu decolo e nós passamos juntos, frente ao público, porque o 14 bis é muito lento, voa no máximo a 45 km por hora. A velocidade máxima dele. E um avião da Esquadrilha da Fumaça, a velocidade mínima dele é 200 km por hora. Nossa. Peraí, só um minutinho. Alan, para quem não está entendendo nada, nós começamos aqui, parece o Santos Dumont voando. Esse é você. No 14 bis, que é você? Construí. Esse 14 bis aí é uma longa história. Isso é uma história que vem de criança, é um sonho de criança. E aí resultou nesse 14 bis, que é uma réplica perfeita, considerada uma réplica perfeita. Essa aí tem 95% de originalidade. Mas existe... Tem placa preta, então. Tem. Existem outras duas réplicas. Uma está no Museu de Sintra, Portugal, que é a família dos Santos Dumont. A mãe dele era descendente português e a família era de Sintra. E o outro, o 14 bis, está lá no Museu Dallaire, em Paris, porque a família do Santos Dumont era parisiense e ele fez o primeiro voo da história da aviação em Paris. Olha Em que bárbaro, gente. em Bagatelle. Em Bagatelle. Cara, que demais. E me conta um pouco sobre essa construção. Você falou 95% original. O que significa isso? Eu estou vendo aí que tem material, tem bambu, tem corda, tem aço, tem borracha, tem... O que mais? Quanto tempo demorou para construir, né? Boa pergunta. Para me te responder isso, eu tenho que voltar lá atrás, nos tempos de criança. Conta tudo para nós. Eu tinha de 6 para 7 anos de idade e o meu pai me deu uma nota de 10 mil cruzeiros. E nessa nota de 10 mil cruzeiros, tinha de um lado a figura de Santos Dumont e da outra o 14 bis. E eu me apaixonei por aquela imagem ali, o chapéu atolado e o 14 bis, que é aquela coisa linda.
Aí eu cultivei ali, eu não queria gastar esse dinheiro, minha mãe dizia que eu não aceitava mexer nessa nota. E eu, de lá para cá, eu cultivei isso a vida inteira e tal. Um pouco na aviação, em 77 eu fui para aviação, estudar aviação. E em 2000 eu fui até Paris para ver o 14 bis, que eu tanto sonhei na minha vida com 14 bis. Um sonho de criança de 10 Um sonho anos de de idade. criança. Aí chego em Paris para ver o 14 bis, não existia 14 bis em Paris, lá no Museu de l'Air. Uhum. E foi lá então que eu descobri que o 14 bis, que estava lá anteriormente, tinha sido doado pelo governo brasileiro na década de 70. Em 73, por ocasião do centenário do nascimento do Santos Dumont, o Brasil construiu uma réplica e doou para o governo francês. Uhum. E essa réplica foi para o Museu da Lé. É A história. a história que tinha que existir. Tá. E eu cheguei lá, já não tinha mais o 14 bis, porque era uma réplica muito mal construída, muito mal elaborada, e os franceses, então, descartaram essa réplica. Jogaram fora. Jogaram fora. Deram para a École de France fazer testes e tal, e a École de France, eu fui saber posteriormente, a École de France destruiu essa réplica porque ela não tinha Mas nenhuma serventia para eles. Nem Entendi. tecnicamente, nem como exposição. Uhum. E eu fiquei muito triste com isso lá, quando eu descobri que não tinha 14 bis. Eu falei, então, para o curador do museu. Falei, mas eu vou construir um 14 bis igual de 1906. Olha. Aí ele me ironizou, ele falou, vai construir um 14 bis igual de 1906. Isso no ano 2000, né? No ano 2000. Ah. Você vai, então, 23 construir? Falei, vou construir. Ah, você é engenheiro aeronáutico? Eu falei, não sou engenheiro aeronáutico. Aí eu falei, o Santos Dumont também não era engenheiro. Uhum. Aí, Somos dois homens com dois sonhos. Né? isso. Dois sonhos. Que é muito mais forte, né? Do que qualquer engenharia. Nossa, legal Aí, essa então, história. o que eu tinha de época? Eu fui atrás de fotografias que o Museu de l'Air tinha. Eles me franquearam algum material de fotografias de época. Eu peguei de livros, principalmente do escritor Lins de Barros, o físico, que escreveu alguns livros aqui no Brasil a respeito da vida e obra de Santos Dumont. Uhum. E também relatos de época, lá os geômetras e pessoas da revista Mecânica, jornais do Le Petit, tinha várias coisas sobre Santos Dumont. E alguns mencionavam medidas. Uma das coisas que sempre mencionavam era o tamanho da roda do 14 bis e a altura do Santos Dumont. Então eu peguei essas duas medidas, referências, e comecei a medir as fotografias e comparar com a altura e o tamanho das rodas. Só para eu ficar mais tranquilo, Santos Dumont tinha a estatura baixa como eu, é isso? 1,49 de altura, pesava 49 quilos. Olha isso. 1,49. 1,49. E ele tinha uma artimanha. O sapato dele conseguia dar para ele quase 10 centímetros a mais de altura. Ele tinha calços internos e mais o salto. Então, na verdade, ele aparentava ali 1,60, mas ele tinha 1,49 de altura. Ele era muito vaidoso, né? Mas era muito baixinho. Mas tudo isso interferiu nessa construção, né? O cesto de pilotagem do 14 bis tem 93 centímetros de altura interna e 22 de largura por 32 de comprimento. É muito, muito, muito pequeno. Porque você imagina, um cara com 49 quilos, com essa estatura, ele é um gatinho, né? Magrinho, fininho. E fica em pé dentro daquele cesto lá, então quer dizer que ele dava... Ele ainda colocava um patamar embaixo de mais 10 centímetros. Nossa. Para parecer uma pessoa alta. Porque realmente Quem passava olhava, sensação, né? ele tinha essa coisa. Elegante, assim. Elegante, sim, ele era, mas assim, né? Mais alto mesmo, que fica mais. Como é que fala a palavra? Ele ficava mais imponente, né? Imponente, E quem olhava por fora via o cesto com 93 centímetros de altura, é o cesto longo. E via ele já com
aqui da cintura para cima, para fora do centro, parecia um... Esse cara é um Dava a cara impressão de enorme, mais, né? Exatamente. Ô, E aí, Alan, você, assim, qual que é a sua formação para fazer essa construção? Não é engenharia, então não, é a minha formação, eu sou autodidata, né? Então, autodidata. eu sou É isso que- autodidata. É. E Bárbaro. como o Santos Dumont também era autodidata. Uhum. E eu, então, me baseei nessas medidas e comecei. E qual que foi o maior problema que eu tive aí? Foi que as fotografias, a maioria estavam em ângulos e às vezes não correspondiam às medidas. Aí eu criei uma pequena fórmula matemática para colocá-las num ângulo reto de 45, tanto na vertical quanto na horizontal. Que sensacional, Alan, Demais, que sensacional. E consegui Demais. fazer isso, fazer a engenharia reversa do 14 bits. O maior problema foram a parte mecânica, os mecanismos de comando, porque isso não tinha como eu ver por fotografia. Aí foi ali no sentimento para chegar. E aí, depois do 14 bis pronto, voando, estava tudo muito bonito. Depois de quanto tempo? Foram 5 anos do projeto. A questão maior foi refazer o projeto. Uhum. Foram 5 anos até começar a construção do 14 bis. Na verdade, não foram 5, foram 4 anos e meio, quando eu comecei a construção. Eu tive que pesquisar os materiais usados, e o Santos Dumont usou seda japonesa, de 28 gramas por metro quadrado. Ele usou bambu Canadá-Índia, eu usei um similar também. A seda que eu usei é a mesma que o Santos Dumont usou, porque o fabricante era o mesmo e existe até hoje. E existe Olha até hoje. No Japão. Olha Existe até isso. hoje. Eu ganhei a seda deles. Eles me deram a seda do 14 bis, que é uma fábula de preço hoje, uma seda dessa. E os cabos de aço são cordas de piano, tipo aquela corda bordão. Tem algumas que são cordas mais finas, que ele usou, mas todas são cordas de piano. Os cabos de aço que existiam na época. A madeira é frejó da Amazônia, o nosso frejó. É o nosso aqui. O que tem é o ápice da madeira para aviação no mundo, é esse, o frejó da Amazônia. As rodas são rodas de bicicleta. O amortecedor é feito de bicicleta. Ai, que legal. Ai, que delícia conhecer melhor sobre... O amortecedor dele é um amortecedor... O Santos Dumont é um cara genial. Genial. O amortecedor do 14 bis, você tem que ver de perto essa máquina, como é que é, Sérgio. E você não acredita, a genialidade dele é nos detalhes que você vê. Ali o trem de pouso é feito com borracha de câmara de ar, enrolando. E é um trem de pouso diferencial. Uma roda passa no buraco, a outra permanece lisa. Ele movimenta independentemente em apenas um eixo. Uma coisa fantástica. Nesse vídeo aparece, né? Você vai ver lá que quando o 14, olha lá, ele joga todo a roda de cada lado, porque o peso ficou todo lá. Mas não interfere no avião, tá vendo? É uma coisa fascinante. E é engraçado, você olha o 14 bis, quer dizer, eu lembro quando eu era criança que a gente começou a estudar, então a primeira percepção é que você acha que ele vai voar para frente, né? Mas o bico dele é todo... Não, mas ele voa, essa formação canar, formação canar, era Canar, o que é canar? Canar é pato em francês, né? É o bico do pato, né? Parece. Então, essa configuração canar, você precisa de menos motorização, menos impulso, para fazer o avião voar. Por quê? A hélice não provoca turbulência na estrutura do avião. Não existe o chamada turbulência induzida. Então você precisa de menos potência. E o avião também é um pouco mais sensível, mas ele é bastante manobrável. E o que ele tinha na época eram as células de Hargrave como princípio para aviação, que ele usou. Isso era esses caixotes são tirados da célula de Hargrave. E deu super certo para provar a eficiência do voo.
não diria eficiência, para provar a possibilidade do voo. Agora, quanto aos cálculos aerodinâmicos, que a genialidade dele era uma coisa fascinante. Ele também era um cara que ele não, de forma alguma, ele era um cara vaidoso. Ele usou os cálculos de Bernoulli, 1,6 a corrente perpendicular, para fazer todo o cálculo das asas do 14 bis. E essa parte que eu parei quando eu dizia do Frejó, eu usei ali todos os materiais. O metal usado ali foi usado o metal que ele usou, nenhum metal especial, não é cromo molibdênio, é ferro, é aço comum, aço carbono, de baixa liga. Tudo que ele usou, exatamente. A hélice eu usei a mesma de época. O motor eu usei o mesmo de época. Então, Que fantástico! Esses motores que eu faço apresentação no Brasil, é um motor da marca canadense, e que é usado em ultraleve. Eu uso esse motor porque ele é de fácil manutenção e tal. Mas em termos de potência, ele tem menor potência do que o motor que o Santos Dumont usou lá em Bagatelle. Esse aí tem 35 cavalos só. O Santos Dumont usou um motor de 50 cavalos. Entendi. Na construção do 14 bis, quando eu reuni todos esses materiais, que eu fui à busca dos materiais e tal, então como é que eu comecei a construção do 14 bis? Reuni lá um pouco o recurso financeiro que eu tinha e comecei então a construção. Quando eu comecei a construção, a Força Aérea Brasileira procurava um 14 bis para representar o Brasil do ano do Brasil na França, que era em 2005. E procurava também um 14 bis para as comemorações do centenário. E aí encontraram eu fazendo esse 14 bis em Caldas Novas, lá no interior de Goiás. Sensacional! Alguém falou, ou enfim... Foi um brigadeiro que morava lá, um aposentado, morava em Caldas Novas, gostava muito de aviação, foi no aeroporto e me viu lá trabalhando no 14 bis, ele ficou assim chocado de ver aquilo, né? E aí ele falou para outros amigos da aviação, lá da aeronáutica, que eu estava construindo um 14 bis. Aí desencadeou toda essa história, esse processo, onde eu vim parar nas comemorações do centenário. Mas eu gastei por volta desde o projeto até a construção, 5 anos, para deixar o 14 bis pronto. Qual que era o problema depois do 14 bis pronto? Era pilotar o 14 bis. Quem ia pilotar esse 14 bis? Quem que ia pilotar? Aí nós arrumávamos um piloto lá, um piloto agrícola, tal. O cara era instrutor de voo. Alguém de ultraleve? Não, né? Não vai saber nunca, né? Aí levei um cara lá para testar o avião. E então começamos. Ele fazia um teste, quebrava o avião, fazia outro, e a gente já estava desanimado porque ele não conseguia voar. E a gente achava até que o avião não ia voar, porque ele não conseguia voar. Uma tarde lá, o meu funcionário, esse rapaz tinha viajado, meu funcionário falou assim para mim: Alan, por que você não entra lá no sexto e vai voar o 14 bis? E vai você mesmo. Aí eu falei: não, eu tô até gordinho, eu não vou entrar nesse Tem que ter a coragem que você falou lá no começo, né? Tem que ter coragem, né? Então, às vezes, não estava pronto o suficiente. Aí ele falou: não, vai lá. Foi mais ou menos isso. Aí, vai lá. Aí eu fui. Fui lá para a cabeceira da pista e coloquei o avião alinhado. Tinha vento, não tinha nada, estava tudo muito maravilhoso, cerrado. Aí eu dei potência no 14 bis com medo de dar nada, né? Porque ele assusta, porque você fica quase 4 metros de altura a sua cabeça dentro do 14 bis. Porque ali na ponta das asas dele dá 4 metros de altura. Aí eu falei, vamos lá, vou. E fui. Aí dei potência e decolei. Decolei, voei um pouquinho, pousei na frente. Aí a pista lá é muito grande, 2.100 metros lá em Caldas. Aí é uma pista para aviões comerciais.
Aí eu fui, voei mais um pouquinho, pousei. Voei mais um pouquinho, fiquei aquele pica-pau. Aí fui até o final da pista do outro lado. E isso era bem de tardezinha, e o pessoal do aeroporto empolgado for lá, ligaram as luzes de balizamento para mim. E quando eu vim de lá para cá, eu já vim voando. Total. Pronto, já estava. Ai, Aí naquele dia eu nem queria parar. Aí estava escuro e eu estava voando. Imagina a Feliz, satisfação. Feliz demais. Satisfação. Até porque, lembrando que o primeiro voo de Santos Dumont, quantos metros foram? 60 metros. 60 metros. Primeira E o segundo, 200, foi isso? O voo oficial dele, que ele ganhou o prêmio Arquideacon, foi de 220 metros. Pois é. 6 metros de altura. Já saiu superando pois aqui, ó. Mas eu já vinha de uma escola de pilotagem, né? Ah, O Santos Dumont nem piloto era, né? exatamente, é Agora, verdade. tem uma coisa muito engraçada que eu vi. Você prende aqui. Como é Aí é o que é? aileron. Os ailerons do 14 bis, eles são presos nos ombros. O aileron, o que é? É que controla o movimento das asas. Que vai controlando. Para não deixar a asa baixar. E você precisa subir a asa um pouco, fazer uma curva. Você usa o aileron. Só aquelas cordinhas estão lá Aí penduradas. com o seu corpo é que você... Com o corpo você Ah, movimenta tá. e coloca os ailerons na posição. Ai, E ele tem uma outra particularidade. O Santos Dumont é ambidestro, né? E a rodinha ali que tem, que parece um volante, que é do comando do Canar, que é o comando de virar do 14 bis, se você virar ela para a direita, o 14 bis vai para a esquerda. aqui, né? Então, se eu comando ele como se eu estivesse comandando para a direita, para frente, ele vai para a esquerda. Por quê? Porque o Santos Dumont tinha os bracinhos curtos e ele precisava comandar o aileron. Então, ele teve que unir o mesmo movimento para que o avião subisse a asa Era esquerda um gênio, e né? fizesse a curva para a esquerda. Olha isso. Era um gênio. Mas Nossa, para mim foi difícil, porque para mim entender essa mecânica do voo ali primariamente foi por instinto mesmo, não foi que eu tinha esse conhecimento, né? Tá. Foi por instinto. Mas aí comecei a voar o 14 bis e de lá pra cá não parei mais. Estamos lutando aí por essa... Alan, pode ser que alguém esteja nos assistindo agora e fala assim, eu quero ter um 14 bis. Eu quero ter um 14 bis, eu quero que o Alan produza. Você faz também? Não. Não Assim, faz. para o museu, tudo bem. Sim. Particularmente, não. Para uma pessoa particular, não. Aham. Para o museu, eu faço com o maior prazer. Se for ficar exposto, é prazeroso fazer isso. Muitas das vezes eu faço exposição ou voos com 14 bis Aham. e as pessoas não têm como me pagar. Eu vou pelo hotel, vou pela despesa, justamente para manter. Faz uma Poxa, parceria, né? Exatamente. Que trabalho legal. Nossa, E você tem ideia de... Tem ideia, deve ter assim, o custo para a produção? O custo de material para a produção do 14 bis é por volta de 350 mil só os materiais. 350 Só mil só de seda? material. Só de É. material, porque porque só a seda já é carésima. é caríssimo. E todas as peças do 14 bis, elas são feitas à mão para cada... Nenhuma é igual à outra. Cada peça é feita para aquele local, porque o bambu ele não tem uma medida regular. Ele é totalmente irregular. Aham. Então, cada peça, mas o Santos Dumont usou isso também. E como Usou essa... e como é que a gente descobriu que o meu projeto estava correto? Em 2005, o brigadeiro Berry, que era o diretor do Museu Aeroespacial do Rio, foi até Cotia, lá no Semucan, para ver as coisas que estavam lá do avião do João Ribeiro de Barros, o nosso herói João Ribeiro de Barros, que é lá de Jaú, né? E ele foi lá porque tentou a travessia do Atlântico com um avião. Não teve sucesso, mas o cara é um herói. Claro. Dizem até que foi sabotado, né? Porque ele conseguiria fazer a travessia. Numa das paradas ele foi sabotado. O brigadeiro Berry foi lá para reunir todo esse material que estava no Semucan. E chegou lá e viu, ele já tinha visto o meu 14 bis pronto. Ele chegou lá e viu uma cesta jogada num canto lá.
Ele pegou e tirou umas fotos e mandou para mim. Olha, essa cesta aqui parece muito com a cesta 14 bis. E tem umas coisas aqui da Fundação Santos Dumont. Tá aqui junto. Tem cesta de balões, as coisas. Dá uma olhada. Nós vamos analisar. Era a cesta original do 14 bis. Hoje está exposta lá no... Hoje está exposta lá no museu, no Santander, no Farol Santander. Essa cesta. A estrutura em volta do cesto, que o Santos Dumont, quando caiu em 4 de abril lá em San Cyr, ele estava fazendo teste com 14 bis, de 1907. Ele caiu lá, quebrou todo o 14 bis, aí ele cortou ali na série de pilotagem, onde estava o cesto, e a estrutura em volta. Ele trouxe e doou para o Museu Paulista. O Museu Paulista, por sua vez, doou para a Fundação Santos Dumont. E isso ficou lá esquecido por anos. O Brigadeiro Berg descobre. Aí que ainda não tinha certeza se aquelas medidas que eu fiz do 14 bis estavam corretas, estavam perfeitas. Supostamente eu estava muito próximo do 14 bis original. Segundo todos os cálculos que você montou. E todos os meus cálculos, e o pessoal do CTA, do ITA, o pessoal da USP já tinha dado uma olhada. E muitos outros estudiosos, curadores e outros entusiastas, engenheiros, achavam que estava tudo dentro dos conformes. O que aconteceu? Com a descoberta do cesto, quando nós medimos o cesto, mediu a estrutura em volta do cesto e comparou as conexões que tinham sido feitas por Santos Dumont, que existia ali no cesto, eram idênticas às que eu fabriquei. Fomos fazer as medidas com o meu cesto e o cesto fabricado por Santos Dumont, o que eu fabriquei e o original. A maior diferença entre toda a estrutura ali foi 5 milímetros, meio centímetro. Puxa vida. Aí, então, ficou declarado ali por todos que o meu 14 bis, então, tinha ali 99% de originalidade. E ele faz um sucesso danado, porque ele é uma aeronave muito bonita. Uma aeronave impressionantemente bonita. Se você vê ele de perto, ele é uma coisa fascinante. E você falou que está em exposição no Santander? No Farol Santander. Farol Santander. Depois vamos deixar. E fica em exposição até quando? Até 15 de outubro, no Farol 15 Santander. de outubro. Até 15 de outubro, no Farol Santander, você pode ver esse 14 bis construído pelo Alan Calassa. Meu, olha que legal, que história. Olha o que nós estamos aprendendo aqui hoje, né, Alan? Impressionante. Cada programa é o que o nosso propósito, Alan, é passar coisas boas para as pessoas. Esse é o propósito. Eu gosto sempre de falar, né, Serginho? Porque a nossa rádio é para isso. Só notícias boas, entretenimento, com conhecimento. E em cada programa aqui, o que a gente aprende, além de aprender, né? Porque a vida é isso, a gente tem que aprender a cada dia. É conhecer essas pessoas maravilhosas. Porque divulgar demais, a cultura, o que demais. vocês estão fazendo, divulgar essa cultura do Santos Dumont, é um dos maiores cientistas da história da humanidade. Exatamente. Alberto Santos Dumont. O que faltou para o Alberto Santos Dumont? O guarda-chuva institucional que nunca teve. O governo brasileiro nunca abraçou ele, nem da época, 100 anos atrás, quando ele era o homem mais famoso do mundo. Ninguém abraçou ele. Que incrível, né? Ninguém abraçou ele. Parece que tem uma aversão a grandes nomes científicos no Brasil. Quer dizer, o nosso poder político, que é aquele guarda-chuva institucional, nunca ampara essas pessoas. E ele, além de tudo, ele tem muitas outras invenções, né? Invenções. Ele ganhou o prêmio Deutsch com o balão. Quando ninguém acreditava no mundo que era... Eu vou voltar um pouquinho atrás para... Por favor. Sim. O Santos Dumont, quando foi para Paris, em 1896, que ele foi fazer o primeiro voo lá já em 98, com o Charon e Lachambre, que eram os construtores de balões, tinha que pagar para encher o balão, porque gastava lá 2.000 metros cúbicos de gás de hidrogênio e tal. Era caríssimo para fazer um voo daquele. Depois que voava, tinha que descartar o gás, porque ele era inflamável. Né? Então, tinha que produzir todo aquele gás para que houvesse um voo. Como é que era feito esses balões? Com tecido de algodão
e cordas usadas na marinha mercante, que tinha tecnologia em termos de cordoários. O Santos Dumont chega ali, ele não aceitou aquilo. O que ele fez? Ele transformou aquilo em seda, o invólucro todo em seda. Eles usavam um bretume muito, muito pesado. O Santos Dumont usou fécula de mandioca, que é o grude de engomar. O que a gente faz pipa. Isso mesmo, é o mesmo que é engomado 14 vezes. Aí o Santos Dumont pega esse balão que tinha 2.200 metros cúbicos e transforma isso para 200 metros cúbicos de gás. Olha isso. E começa a voar. E aí do primeiro voo ele já não queria mais voar com ascensão, apenas subir, o vento levar para onde bem dessa direção. Ele já coloca um motor no balão número 1 dele. Ele coloca um motor ali. Mas ele viu que com o balão esférico era difícil dele, que ele ia conseguir ter uma direção. As manobras. Ele não ia ter manobrabilidade. O que ele fez? Ele passa, então, a partir dali, a criar os balões em forma de charuto. Ali ele já transforma a aeroestação de balões. Que coisa. De balões de ar quente, balões de hidrogênio redondos. Ele passou ele já na forma charutada e já coloca motor a combustão, que era uma loucura para a época. Você colocar aqueles motores que tinham ali uma combustão péssima, que soltavam ali aqueles torrões de fogo, né? E aí aquilo misturado com hidrogênio, você imagina, era uma bomba. Olha a coragem desse sujeito. Coragem. Ele com motor a explosão, porque hoje, depois, eu construí o balão número 6 e o balão número 9, eu tenho lá. Você fez também, Tenho lá os dois. Ai, que legal. Mas a distância da onde ficava o motor, na quilha do balão, até o invólucro, dava ali, 2 metros e pouquinho. Com qualquer fagulha ali era um pavio, né? Um pavio. Aí o Santos Dumont transforma tudo isso. Com as experiências do Santos Dumont. O que descobriu? Quando ele chega ali que ele produz e ganha o prêmio Deutsch, quando ele contorna a Torre Eiffel para provar a dirigibilidade dos balões. Ele ia de um ciúme imenso que os franceses também estavam tentando ganhar o prêmio Deutsch. O Santos Dumont deu a volta à Torre Eiffel, partindo de Neuilly, contornou e veio e passou em cima de Neuilly. Então tinha 30 minutos para fazer isso, ele passou no tempo certo. Não, os franceses disseram que ele tinha que, para dar o tempo certinho, ele tinha que pousar, amarrar o balão. Então você ganhou uma prova, você tem que estacionar o carro e tal. Sair do carro, ir até ali e apertar puxar a cordinha, né? Aliás, falando sobre balão e tudo mais, o nome 14 bis está um pouco relacionado a isso, não é verdade? Relacionado ao balão 14. O balão 14. Tinha o balão 14 e ele usou o balão 14 para saber quanto que o 14 bis tinha de sustentação. Olha a genialidade desse sujeito. Ele amarrou ele no balão inflado, já com gás hélio. Então ele tinha o peso do 14 bis completo, montado, não estava funcionando ainda. Aí ele colocou lastros, os mesmos lastros que usava no balão. Ele colocou no 14 bis e botou um peso ali. Corria com o 14 bis e na corrida ele entendia que o 14 bis não estava tendo sustentação, estava inerte ali. Então ele tirava um lastro. Quando o 14 bis conseguiu subir com um determinado peso de lastro, aí ele sabia o tanto que ele podia pôr de peso no 14 bis. Ele ia levar aquele de peso. Aí ele fez os cálculos, né? Aí ele aproximou os cálculos aerodinâmicos do 14 bis. Aí ele ficou sabendo com quantos metros de asa ele poderia, quantos metros quadrados sustentava tanto a tal velocidade. Impressionante. Que história gostosa, hein, Márcia? Nossa, impressionante. Então, são as coisas assim, da genialidade dele, né?
Eu só copiei a genialidade dele para mostrar para o público, 100 anos depois, quem era Alberto Santos Dumont, o nosso grande herói Grande e herói. grande cientista, né? Então, mas nada mais do que isso eu fiz, em copiar o que ele fez. E Mas continuo. tem uma autodidata, né, Alan? Você é Tem essas coisas. autodidata, então isso aí não é para qualquer um, não. Alan, você é uma inspiração. Uma inspiração. E eu vou te falar por quê. Porque exatamente, as pessoas, elas têm sonhos, mas só sonham. Poucos pegam o seu sonho e começam a aplicar alguma coisa. Não, eu vou fazer, eu vou construir, nós vamos fazer. Veja, você não tinha nem as medidas. Você foi aproximando até ser 99%. 99%. Alan, A gente não pode desistir dos sonhos Não pode nunca, dizer. né? E Mas olha isso, um sonho seu proporciona coisas para várias pessoas. Proporciona aprendizado, interesse. Nossa, o sonho de uma pessoa pode proporcionar o crescimento de várias outras, né? e às O que a vezes gente não estava é. falando, isso é não só genialidade, mas é uma generosidade. E às vezes é barato você realizar o sonho, entendeu? É. Você pegar aquilo e transformar em realidade. Não é tão É. caro É. para transformar aquilo em realidade. Basta você acreditar no seu sonho. e o sabor de concretizar, como é que é depois? É muito gratificante porque se sente realizado, né? Se sente totalmente amplo dentro da sua pessoa. Porque você vê que você tem a capacidade de fazer aquilo que você sonhou. Não é verdade? O meu sonho era pequeno, era ver o 14 bis. Como eu não consegui ver o 14 bis, então eu queria construir um 14 bis para ver o 14 bis. Tudo começou com uma nota de 10 mil cruzeiros 10 com mil 10 cruzeiros. anos de idade. Não, mas tem uma história interessante Olha aí. isso. Quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, não sei se vai ser possível contar tudo isso aqui. Por Quando eu favor. tinha, Vai contando. quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, isso aí é público e notório, já saiu em vários livros. Eu tinha 9 para 10, o meu amigo Newton Jobon tinha 11 para 12, tinha o Cássio, o Wagner Fonfon, o Almir, meu irmão, e o Jairo Vospi, Kine, estão lá na minha cidade até hoje. Onde é a sua cidade? Corumaíba, que eu nasci, mas eu moro em Caldas Novas. Aí, o meu pai ia doar uns livros para uma biblioteca da cidade. Meu pai era vereador na época, mas a prefeitura não tinha onde colocar esses livros, não tinha um espaço físico. E esses livros estavam na minha casa. E eu vi lá, encontrei dentro desses livros, um livro escrito assim, Como Construir um Avião. E o meu pai tinha acabado de... E aí eu fiquei doido. Eu falei, eu vou construir esse avião. Aí eu vou construir esse avião. E vou construir esse avião e tal. E calado, né? Minha mãe conta que eu sempre fui muito introvertido, assim. E agora, depois de velho, que eu soltei um pouco a língua. Acho que Sabe? depois de velho sem Tá vergonha, bom, tá bom. Aí a minha mãe falou que eu vivia ali com aquele livro e tal. E ela, que livro é esse, menino? Não, esse aqui eu vou construir um avião. Aí ela não deu nem importância para aquilo. E eu reuni um grupo de amigos. Eu reuni esse grupo de amigos, vamos construir esse avião? Vamos embora, vamos construir o Newton Jobon. Era um cara também que gostava de fazer as coisas. Comprou tua ideia. E eu era o líder da gangue, né? E juntou lá Jair Vospic, o Almir, meu irmão, e mais uma turma. Wagner Fonfon, Luizinho, muita gente. Aí o avô do Newton, ele tinha um cinema. E a gente, para assistir um matinê lá nesse cinema dele, a gente tinha que vender pipoca, fazer uma série de coisas. Não é de graça, Uma assim, troca. não. E aí nós pegamos dele lá, emprestado, a essência de fazer o suquinho de laranja e colocar naquele, chama de sacolé, né? Sacolé. E nós pegamos aquilo e começamos a fazer suquinho e para trocar por tampa de panela de alumínio, tampa de tabuleiro de assar bolo, essas coisas, sabe? Muitas mães descobriram, depois de muitos anos de entrevista minha, que aonde foi parar os tabuleiros, as tampas de panela, Tá sabe? tudo com a lã. E aí nós começamos a construir esse avião.
Juntou aquela galera toda ali e trazendo, a gente trocando por coisa com outros garotos, né? O que a gente tinha de moeda de troca, a gente fazia e construímos esse avião. E foi construir o avião. E aí as professoras da escola levavam os meninos lá para ver o avião que os meninos estavam construindo, né? Era uma coisa monumental para a época. Você vê, o máximo mais velho tinha 12 anos de idade. E o meu pai, lá na indústria dele, tinha muito rebites de coisa, e tinha uma escada que subia as prateleiras para pegar os calçados, e a gente pegou essa escada, pegou 2 delas, emendou e fez o charuto do avião. Era uma coisa muito rudimentar e tal, mas a gente tinha... Mas olha só. Uma feira eu tô lembrando de feira de ciências, né? Nas escolas, algumas têm, né? E aí os constrói rebites que meu pai tinha, os rebites que eram aqueles macho e fêmea, mas era muito que tinha, era uma indústria. Quando ele parou, nós pegamos aquele rebite todo e fomos chapeando, né? Mas aquele tinha... Eu lembro quando meu pai parou a indústria, tinha muitos rebites, mas muito mesmo. E a gente pegou aqueles rebites para emendar as chapas, né, de alumínio e tal. E como foi ficando escasso os tabuleiros, as tampas de panela, como é que a gente colocava isso num plano? O avô do Newton, que era um velho sueco, ele tinha lá um cilindro de pastel daqueles industriais enormes. A gente pegava a tampa de panela e passava no rolinho. Olha isso. Passava de um lado, ela ficava meia curva, a gente passava do outro, né? Pegava os tabuleiros também, abria ele e passava no cilindrão do velho. Olha isso. Mas a gente já tinha ocupado, a gente já tinha pedido emprestado. O cilindro estava lá na garagem da casa do Newton, que é a casa o pai do Newton tinha um caminhão, fazia fretes e tal, e depois ele foi trabalhar para o estado de Goiás, lá como fiscal arrecadador, e vendeu esse caminhão e ficou essa garagem enorme. Na nossa cabeça, era uma enorme garagem, hoje é uma garagem. Esses eram pequenos, né? E lá que a gente construiu lá O avião. E aí ficou, a cauda do avião ficou dentro da garagem, as asas ficaram para fora, porque era muito grande, as asas, era um modelo Cessna. E o avião era um modelo Cessna. Tem ideia da medida, mais ou menos? Como era? Ele tinha ali uns 10 metros de envergadura, por uns 10 de comprimento. Era grande. E aonde está esse avião? Não, isso mas perdeu com o tempo. Naquela época, quem dava valor a isso? Ainda mais coisas de criança. Nem vendia sucata de alumínio naquela época. Pois é. Isso. Aí, você é um vanguarda. Você é vanguarda total. É vanguarda total. E uma coisa interessante que aconteceu, só tinha um fotógrafo na cidade, chamava Zé Horácio, ele que fazia as fotografias. E depois de algum tempo, a gente não tinha dinheiro para comprar a fotografia dele. E depois de algum tempo, o estúdio dele lá pegou fogo, queimou tudo. Não ficou lembranças assim. Outro dia alguém me falou que tem um dos meninos que tem uma foto. Eu até quero ver com ele assim, esse encontro. E agora há pouco tempo me falaram. Por causa do Facebook, essa coisa acaba conectando. Se você encontrá-la, vamos colocar também aqui. Eu queria muito. Não, mas eu estou querendo encontrar essa foto. Porque naquela época a gente, criança, você tem dinheiro para comprar lá, era coisa raríssima. Você pagar uma foto 3x4 era dinheiro. Uma fotinha de escola, nossa, era uma Ou seja, então, Alan Calassa, além de tudo, construtor desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade. Interessante, nós terminamos o avião precariamente, e aí nós pegamos o motor, que era um motor gerador do avô do Newton, e colocamos esse motor na estrutura lá. A gente queria fazer voar mesmo, sabe? Mas não deu certo, não deu. Porque desmontou um monte de sucata. Tem até um filme aí que vai ser lançado agora, tem toda essa história, foi gravado lá. Mas foi uma coisa fascinante, porque uniu os garotos ali no sonho, né? De realizar um sonho que não era deles, era meu de construir. Mas todo mundo estava imbuído. Todo mundo entrou no time. Interessante que algum tempo atrás eu estava lá na Embraer, lá em São José dos Campos,
com 14 bis. E aí a Ana Maria Braga pediu para entrar ao vivo, né? Quer dizer, já estava mais ou menos combinado com a Embraer. E aí ela já sabia dessa história aí. E ela perguntou, me conta um pedacinho aí, onde é que vocês arrumavam os alumínios lá para fazer as asas do avião e tal. E eu contei, menina. Aí que foi que mães descobriram, sabe? Foi aí que as mães descobriram. Onde é que foi embora. Mães pararam de fazer bolo naquela época, né? Onde é que foi parar as tampas. Nossa, fantástica essa Você história. imagina a mãe procurar a tampa de banana e não achava de jeito. Será que eu tô louca, né? Onde foi parar e Alan, anos, que né? assim. coisa mais gostosa. Ouvir tuas histórias. A gente ficaria aqui mais fácil, mais uns Ficaria. 3 dias aqui só ouvindo tuas histórias. Né? Eu queria te pedir um favor. Se você puder passar todos os contatos, como é que a gente te acha? O que você está fazendo agora? Filme, você falou de filme, né? Sim, tem um Redes sociais, filme. Por favor, o microfone é teu. Câmera tua. Nós gravamos o filme Wing of the Madness, do Paul Hoffman, tem no YouTube. Se você procurar Wing of the Madness no YouTube, você vai encontrar. Tá legal. Nós gravamos o filme Santos Dumont para HBO também, em 6 capítulos. Uhum. E nós também gravamos agora esse documentário aí, que vai sair agora na TV Cultura, que é um documentário contando essas histórias aí, mas com mais detalhes e tal. Bom, me encontrar é fácil, eu moro lá em Caldas Novas, na cidade turística, né? O meu Instagram é Alan Calassa, Alan, A-L-A-N, Calassa com 2 S, C-A-L-A 2 S-A. Boa. O meu Facebook também vocês vão encontrar lá, Alan Calassa. Já tem a minha fotinha lá com 14 bis. E me encontra também pelo telefone 64 99957 6430. E se quiser também mandar um e-mail para mim, é alan.calassa com 2 S, @gmail.com. Muito bom. Perfeito. Você é uma simpatia, né? Alan, E a gente tá sabendo que a esposa dele cozinha na próxima vez. Ela é uma chefe de tem cozinha. a A Aline, né, Serginho? Aline, Já comer bem da próxima Aline vez. cozinha maravilhosamente pelas bem. fotos que a gente viu, aliás, ela tá fazendo um prato hoje, né? Hoje, né? Tá fazendo um prato que eu sou apaixonado. Nós vamos marcar a próxima vez com ela aqui? Vamos marcar que ela vem e faz esse prato aqui para vocês. Grande abraço. Como é que é a da Aline? É Aline com Y, Calassa Gourmet. Aline Gourmet. Aline Gourmet. A-L... NY, A-L... gourmet. N-Y... Calaça, @gourmet, né? Muito bom, muito bom. A gente Alan, vai colocar. então só pra gente fechar agora. Puxa, a vida tá acabando, hein? Não acredito. Uma boa conversa. A exposição, então, tá lá no Santander. No Santander, que vai ficar agora do dia 13 até o dia 13 do 7 até o dia 15 do 10 agora de 2023, tá lá. Você vai estar em alguns dias lá, porque o pessoal tem que ter essa simpatia do lado para tirar uma foto, hein, Marcinha? Obrigado pela simpatia. Sim, muito. Mas eu só vou ficar aqui, eu vou voltar algumas vezes, mas eu vou ficar só até sexta. Tá joia, tá E é joia. no Santander da... No Farol Santander, Farol Santander. ali abaixo da igreja, Tá. da Sé. Isso, pessoal. Qualquer coisa é só... Nós estamos- acabamos de falar, então, com Alan Calassa, piloto e criador, construtor, mas Do é 14 bis. Do 14 bis. de uma réplica do Uma 14 bis, réplica... que é exatamente como o Santos Dumont fez. Mas, 99% de originalidade. Te agradeço demais, Alan. Muito obrigada. Valeu por esse carinho, por essa simpatia. É bom demais estar com você aqui. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Mais um Sabadão Amizade.
Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando, os amigos prontos para o rolê. Pode entrar, a rádio é a minha.